Olá, bem-vindos ao canal Jardim da Alma. Eu sou a Raquel e hoje vamos falar sobre a poderosa energia do Lua do quarto crescente em Capricórnio. Este é um momento de grande impulso para realizarmos os nossos objetivos, com foco, determinação. Se estás à procura de disciplina para alcançar as tuas metas, organização para estruturar os teus planos, ou até mesmo uma estratégia prática para vencer os teus desafios, esta fase lunar é ideal para ti. Neste vídeo vou compartilhar como podes aproveitar esta energia para transformar os teus sonhos em realidade, usando a força de Capricórnio a teu favor. E também teremos Júpiter a entrar em retrogradação no signo de Gêmeos e também Plutão vai entrar em marcha direta. Então, se estás pronto para avançar com sua ideia e propósito, fica comigo até ao final. Iniciamos então, primeiramente, com a Lua quarto crescente em Capricórnio. Então ela traz uma energia de ação prática e determinação para alcançarmos as metas concretas. Este vai ser o momento em que o impulso do crescimento lunar alinha-se com a natureza e a estrutura do Capricórnio, convidando a focar nos nossos resultados tangíveis, ou seja, a nível material. A energia da Lua quarto crescente é uma fase, um período de crescimento e de ação. É uma Lua iluminada pela metade, mas representa um ponto de virada no nosso esforço. Após a fase da Lua nova, em que as sementes foram plantadas, a Lua quarto crescente encoraja a colocarmos estas intenções na prática, superando os obstáculos e trabalhando ativamente em direção aos nossos objetivos. É o momento de empurrar para a frente, ajustar planos e avançarmos com a coragem. A influência do Capricórnio, que é um signo de terra, e é regido por o planeta Saturno, planeta da responsabilidade, da disciplina e da estrutura. A energia capricorniana é focada na pragmática e orientada para termos resultados, pois é um signo que preza pelo esforço, pela resiliência, pelo planejamento ao longo do prazo, o que significa que esta fase lunar incentiva uma abordagem realística e estratégica para alcançarmos o que desejamos. Quando a Lua está em Capricórnio, a emoção une-se à razão, trazendo uma postura mais séria, mais cautelosa em relação aos sentimentos e à vida no geral. Capricórnio busca por uma segurança, por estabilidade, e esta fase lunar pode destacar a importância de construirmos bases sólidas para que as metas sejam atingidas, mas de forma duradoura, ou seja, a longo prazo. As oportunidades desta Lua quarto crescente em Capricórnio. Então, vamos ter foco nas metas a longo prazo, que esta é uma fase excelente para concentrarmos nos projetos que exigem paciência, trabalho duro, planeamento a longo prazo, não é? Seja na carreira, nos negócios ou até mesmo nos relacionamentos. Capricórnio ajuda a manter a mente focada no futuro, pedindo que façamos o esforço contínuo para progredir. Resolução prática nos desafios. Se houver obstáculos ou bloqueios nos nossos projetos ou na vida, a energia de Capricórnio sugere uma abordagem pragmática e paciente. Este é o momento de enfrentarmos os desafios com responsabilidade e buscar soluções eficazes, eficientes, mesmo que exijam algum tempo e dedicação. É um tempo também que pede disciplina, organização, compromisso, sermos maduros, suficientes, responsáveis, criarmos rotinas, estabelecermos metas claras e organizar também o nosso tempo de forma eficiente
para garantir que os planos avançam de maneira sólida. E aqui também falo, não nos esquecendo que nós estamos com o Sol em balança, e também falo um bocadinho para nós pensarmos no outro, não só buscar esta organização a nosso nível, mas também haver aqui um equilíbrio, também a pensar um pouco no outro, seja em relação ao trabalho, em relação a relações amorosas e por aí vai. Então, construção de segurança e estrutura. Então, o Capricórnio pede estrutura, pede que as ações que estamos a tomar garantem o nosso futuro, que seja mais seguro, tanto financeiramente como também emocionalmente. A Lua quarto crescente em Capricórnio convida-nos a priorizarmos os compromissos e a investir em fundações sólidas. E por último, determinação e resiliência. É uma fase que reforça a necessidade da perseverança, pois Capricórnio não é fácil desistir, não desiste das coisas facilmente, e a energia do quarto crescente ajuda a manter o foco, mesmo que os resultados não venham de imediato, porque como é regido por Saturno pede paciência, as coisas não se solidificam de hoje para amanhã. E então é trabalhar aqui a paciência e a aceitação do crescimento, porque vem com o tempo e vem com o esforço. Os cuidados a termos durante esta fase. Então, evitar a rigidez emocional, porque o Capricórnio é muito rígido, até com ele mesmo. Apesar de ser útil a produtividade e a disciplina, às vezes somos um bocadinho frios, distanciamos emocionalmente, porque estamos tão focados no trabalho e nas coisas materiais que acabamos por distanciar do nosso emocional. Então aqui pode ser importante lembrar o equilíbrio do lado prático ao lado emocional, ao lado dos sentimentos e da intuição. Mais uma vez, aqui também a parte de balança, do Sol em balança. Há que equilibrar o lado prático com o lado emocional, com os sentimentos, com a nossa intuição, não ignorar as nossas emoções. Então saber aqui equilibrar também um pouco o trabalho com o lazer, o cuidado connosco e o trabalho, e sermos um bocadinho mais leves também, não ser tão rígidos com nós próprios. Trabalhar também o descanso, lá está, sermos mais leves, não sobrecarregarmos tanto, porque há uma tendência a alcançar resultados, mas também há que ter descanso, porque depois vamos ter esgotamentos, depressões, cansaços e por aí vai, porque não nos permitimos descansar, e depois essas estruturas também acabam por ir abaixo, não é? É tipo a carta da torre, faz-me lembrar muito do tarot, faz-me lembrar muito esta energia da estrutura, não é? Por vezes a gente pensa que tem bases sólidas e estruturadas, só que depois trabalhamos, não olhamos para a saúde, não olhamos para as emoções, não olhamos para a nossa mente, que está cansada, e por aí vai, e depois a estrutura vai abaixo. E temos que começar tudo do zero. E não é isso que queremos aqui, não é? Então, agora, práticas para fazeres nesta fase lunar. Podes planejar a tua carreira, os teus projetos a longo prazo, estabelecer metas concretas, organizar as finanças, garantir que tens estrutura financeira estável, iniciar novos hábitos saudáveis que exigem disciplina, mudanças de rotina ou dietas. Podes te envolver em questões relacionadas à autoridade ou hierarquias, tanto a nível profissional quanto pessoal. Aqui com uma postura mais madura e mais responsável. E também concluís aí tarefas importantes e exigentes, onde a persistência será recomendada. Então aqui a Lua de quarto crescente de Capricórnio é, portanto, uma fase ideal para concretizar ambições e também avançar com responsabilidade e com disciplina, porque isto também há outras energias dos céus que nós temos de ter especial atenção.
Então, vamos ter a entrada de Plutão, vai ficar direto em Capricórnio, a entrada de Mercúrio em Escorpião, que traz uma combinação também muito intensa, porque o Escorpião é um signo que às vezes é muito intenso a falar, não é? Quando tem a dizer diz, sempre com muita emoção, muita intensidade, e aqui o Mercúrio em Escorpião, podemos estar aí um bocadinho atencionados a falar assim de uma maneira mais áspera, não é? Traz aí uma combinação também muito intensa e ao mesmo tempo também muito transformadora, não é? Porque o Plutão é a transformação e o Escorpião também é transformação. Lembrando que Vênus também está em Escorpião, e Marte está em Caranguejo. É? Há aí muitas emoções também muito intensas aí à flor da pele também ainda. Então, Plutão aqui entra em Capricórnio, que é o planeta da transformação profunda, do poder, da regeneração, e retorna o seu movimento direto. Ele tem estado retrógrado já há bastante tempo, e quando entra em direto há sempre um impulso para a mudança, um impulso para a transformação. É como se fosse uma força que vem, ele teve a andar para trás, não é? E de repente faz o movimento para a frente. E está sempre um impacto aqui, não é? É como se fosse um retomar de uma força total. Então, em Capricórnio, que rege as estruturas, a ambição, lembrando que estávamos a falar numa lua em Capricórnio também, então aqui também vai reforçar estas estruturas, ambição, responsabilidade, autoridade, e este trânsito intensifica os processos de desconstrução e reconstrução na área da nossa vida. Pode envolver a carreira, o status social, que é o que é a energia de Capricórnio, governos e compromissos também a longo prazo. Então é um período em que se torna mais evidente questões relacionadas ao poder pessoal, ao controle e até mesmo a autoridades externas. É um convite para eliminar tudo o que não nos serve mais e reestruturar com mais e maior solidez, disciplina e com sabedoria também. A energia do Capricórnio é pragmática, portanto, as transformações tendem a ser focadas nos resultados concretos e duradouros. Tudo que tem relacionado com Saturno, Capricórnio, é sempre resultados a longo prazo, não são resultados imediatos. Okay? Tudo o que fazemos é para ser duradouro e demora mais tempo. Só assim nós não conseguimos construir um castelo de hoje para amanhã. Um castelo demora a construir. Um negócio para ser sólido demora a construir. É preciso ter estrutura emocional, é preciso ter estrutura financeira, é preciso ter estrutura física, estrutura mental, é preciso estrutura espiritual. Se não houver este tipo de estruturas, mais tarde ou mais cedo, seja um relacionamento, seja um negócio, seja o que for, vai abaixo. Então é muito importante solidificarmos e estruturarmos por dentro, primeiro, para que essa estrutura depois erga-se por fora. Agora vou falar um bocadinho também de Mercúrio e Escorpião, que Mercúrio é o planeta da comunicação e do pensamento, das ideias, entrando aqui no profundo e investigativo Escorpião, há uma mudança de forma a expressar e a processar também as nossas ideias. Ou seja, Mercúrio e Escorpião busca a verdade, a qualquer custo. Ele traz uma tendência para conversas mais intensas, para investigar todos os assuntos possíveis, ocultos principalmente, uma comunicação com maior profundidade emocional, o raciocínio torna-se mais estratégico. Vamos ter esta semana uma energia muito de estratégia, porque há muito... a palavra-chave do Escorpião é estratégia, ok? Então vamos ter essa energia muito ativa porque há muitos planetas em Escorpião.
Então é muito perspicaz também e é muito focado em revelar os segredos ou compreender as dinâmicas psicológicas. Então está muito relacionado à nossa psique. Mercúrio é comunicação, é a nossa mente. Tendo um escorpião aqui no Mercúrio, tem muito que se diga, porque o escorpião tem uma capacidade para o negativo e para o positivo, claro, de entrar e conseguir ler muito a mente das pessoas. Trabalhar muito com a manipulação e o controle, que isso é mau, né? É uma parte negativa, né, do escorpião, mas ele tem a capacidade de trabalhar muito com a psique da pessoa, conseguir ali manipular, e um Mercúrio aqui que tem a ver, está relacionado com isso, com a comunicação, com as ideias, com a mente. Então aqui o raciocínio torna-se muito mais estratégico, muito mais dinâmico a nível psicológico, não é? É uma fase em que, para mergulhar no autoconhecimento, tudo o que é místico, oculto, psicoterapias, investigações, terapias holísticas, cartas e por aí vai. Cartas tarô, tudo o que tenha a ver com misticismo. No entanto, também pode haver uma tendência para discussões intensas, não é? Pois o escorpião também é conhecido numa natureza um bocadinho direta demais e às vezes é desconfiado, não é? Já de natureza é assim, também se estiver em desequilíbrio, a sinergia de escorpião torna-se muito possível e desconfiado e ciumento também, não é? Então a combinação aqui destas energias, a combinação de Plutão direto em Capricórnio e Mercúrio em Escorpião sugere um período de mudanças mentais, mas mudanças profundas e estruturadas. O pensamento e a comunicação estarão alinhados com uma vontade de transformar e de chegar a um cerne das questões. As estruturas que regem a tua profissão serão mais analisadas, com tendência a fazerem ajustes profundos. Aqui a energia de escorpião é tudo profundo, portanto é toda esta energia. Então é um bom período durante, principalmente esta semana, reavaliar a tua carreira, responsabilidades, fazer as mudanças para trazer mais equilíbrio na tua vida, investigar também relações de poder em relação à tua vida pessoal e profissional, entender a necessidade de libertar e também o teu empoderamento, porque o escorpião tem muito a ver com o nosso poder pessoal, fortalecimento do nosso poder pessoal, está relacionado também ao nosso plexo solar, tem a ver com o poder pessoal, e também expressares com autenticidade e profundidade. Permite que as conversas difíceis tragam cura e clareza, ok? É um momento então de grandes transformações, tanto a nível de estruturas externas quanto internas, ou seja, emoções e pensamento, razão e emoção. Pronto. É aqui o equilíbrio, outra vez, de as duas polaridades. Agora, falando de Júpiter retrógrado, vai retrogradar em Gêmeos. Não ocorre assim muito facilmente, muito frequentemente, vá. Mas esta energia até é bastante interessante. Júpiter é o planeta da expansão, do crescimento, da sabedoria, das oportunidades, enquanto os Gêmeos é o signo da comunicação, do aprendizado. Quem rege os Gêmeos é o Mercúrio, que está lá em Escorpião. A comunicação, aprendizado, intelecto e adaptabilidade. Quando Júpiter entra em seu movimento de retrogradação, o que acontece durante umas 4 vezes por ano, a energia expansiva volta, a energia expansiva de Júpiter, e em vez de estar expansiva para fora, está expansiva para dentro. Ou seja, tudo que é retrogradação convida a
revisar e reavaliar o que foi aprendido e como estamos a crescer. Porque os Gêmeos fala da aprendizagem, mas é daquela aprendizagem de primeira classe. Exemplo, né? Para conseguirem perceber. Por exemplo, a energia de Sagitário, a energia de Júpiter é uma energia de universidade e de estudo, mas um estudo mais avançado, tal como Sagitário. Os Gêmeos é os meninos, os meninos ainda estão a aprender na primeira classe, que é para conseguirem perceber aqui a diferença entre os Gêmeos e o Júpiter. O Júpiter é a expansão, é o crescimento, é a sabedoria, é um tapamar já mais acima. Os Gêmeos é o aprendizado mais soft, não é? Os primeiros aprendizados. Então, esta energia expansiva vai-se voltar para dentro, vai convidar para refletir, para revisar, reavaliar o que nós aprendemos, o que estamos e como estamos a crescer com este aprendizado. Então vamos rever as nossas ideias e conhecimentos. Gêmeos é um signo ligado à curiosidade e ao desejo de aprender. Eles querem aprender, gostam de aprender mais e mais e mais. Mas depois tem tanta ideia na cabeça que às vezes também desfocam. Tem muita facilidade em desfocar, porque é aquele signo que é capaz de fazer tudo ao mesmo tempo. Mas depois tem facilidade em dispersar-se. Então tem sempre o desejo muito de aprender. Com o Júpiter retrógrado neste signo, é um momento ideal para refletir sobre as informações que foram acumuladas durante este tempo, rever o que aprendemos, se aprendemos, questionar as nossas ideias antigas e avaliar o nosso conhecimento adquirido, se está a ser aplicado de forma prática e sábia ou não. A praticidade e sábia é de Júpiter, ok? Então vamos questionar aqui um bocadinho as nossas ideias, aquelas ideias mais lá atrás, e avaliar se esse conhecimento que foi dado, ou num curso, ou na nossa vida pessoal, alguma coisa que se foi aplicado na tua vida, ou se foi só ouvido, ok? Foi só aprendido e esquecido, ou se foi posto em prática com a tua sabedoria, ok? Todos nós temos Júpiter no mapa e temos Gêmeos no mapa, não é só o Sol e o signo solar, não é? Então, expansão interna da mente. Júpiter em Gêmeos geralmente expande a mente, porque Gêmeos é o elemento ar, fala da nossa mente, incentivando a exploração de novas ideias, conceitos e perspectivas. Durante o período retrógrado, esta expansão vai voltar para dentro. Podemos sentir-nos mais introspectivos, buscar uma compreensão mais profunda sobre a forma como nós comunicamos, como absorvemos o nosso conhecimento. Pode também ser bom momento para aprender algo novo, mas de uma maneira mais introspectiva, ou reaprender algo que foi deixado para trás. Por exemplo, estavas a aprender algo e não seguiste em frente. Começaste um curso e ficou meio. Por exemplo, é uma boa fase para ir lá atrás buscar isso e voltares a fazer. Ou então tiramos um curso de Reiki, não praticamos, esquecemos, então vamos lá reaprender outra vez, ir lá buscar aquele aprendizado outra vez e repor o nosso conhecimento. Reavaliar as oportunidades. Então aqui Júpiter está relacionado ao crescimento, às oportunidades, não é? Então retrógrado em Gêmeos, as oportunidades ligadas à comunicação, à educação e conexões sociais
podem precisar de uma reavaliação. É possível que sentimos necessidade de reconsiderar algumas escolhas que envolvam estudos, viagens curtas ou interações sociais. Reflete um pouco antes de dar os novos passos adiante nessa área ou nessas áreas, em relação a estudos, viagens e interação social. É bom nós vermos a forma às vezes quando comunicamos, até porque Mercúrio vai estar em Escorpião, né? Então convém ver a nossa como é que está a nossa interação social também. Ajustar a nossa forma de comunicar. Então, como Júpiter expande desta área da comunicação, em Gêmeos, retrógrado está aqui uma oportunidade também de revisar a forma como nós expressamos, como nós comunicamos, como nós conectamos e como partilhamos o nosso conhecimento. Pode haver um desejo de aprimorar a maneira como transmitimos as nossas ideias, de pescar conversas mais profundas ou revisar projetos de escrita ou estudos. Então, as dicas para este Júpiter retrógrado em Gêmeos. Refletir sobre as tuas crenças. Que ideias e crenças tens defendido ultimamente? Júpiter aqui pede para revisar essas questões. Talvez reconsiderares alguns pontos ou buscares informações mais sólidas. Revisar projetos de comunicação. Se estás envolvida nos projetos de escrita, ensino ou qualquer forma de comunicação, esta é uma boa fase, altura, para revisar e ajustar, tornando mais claros e eficazes. Esta energia faz muito me lembrar os professores e os alunos. Eu estou a dizer, né, falar para vocês sobre estas energias, sobre esta energia de Júpiter aqui em Gêmeos, e tem tudo a ver com o professor, ou com os professores e os alunos. Então aqui também faz um bocado sentido em forma de como, se és professora, por exemplo, ou professor, qual é a forma dos teus projetos a nível escrita, a nível de ensino, qual é a forma de tu comunicares com os teus alunos, por exemplo. Então é uma boa altura aqui para ajustar. Se dás cursos, se fazes workshops, se fazes alguma coisa, escreves livros, fazes e-books, é uma boa altura para revisares e ajustares a forma de comunicação, ok? De forma mais clara.